Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receita de torta de frango. Essa torta de frango, ela leva uma massa super especial, diferente e super coringa. Dá pra você fazer vários tipos de salgados, mas é uma massa excelente para fazer essa torta de frango. Com essa massa, eu já fiz um enroladinho de presunto e queijo, que ficou uma delícia, e também já fiz a esfirra aqui do canal. Vocês podem substituir aquela massa por essa que eu vou ensinar vocês hoje aqui no canal, nessa receita, tá? As medidas dessa receita eu vou deixar na descrição do vídeo, só que na descrição eu vou deixar a receita inteira, tá? Um pouco diferente do que tá nas medidas do vídeo, por quê? No vídeo eu fiz uma receita e meia, justamente porque eu queria fazer outro tipo de prato utilizando essa massa. Fiz um enroladinho de queijo e presunto, simples mesmo, com o restante da massa e ficou uma delícia. Se vocês quiserem fazer, também é só seguir as medidas que está no vídeo. Porém, se vocês quiserem fazer um tabuleiro apenas de torta de frango, é só seguir as medidas que eu vou deixar na descrição e não as medidas que está no decorrer do vídeo. Espero muito que vocês gostem dessa receita e façam em casa, tá? Super beijo! Esses aqui são os ingredientes da massa, tá? Vamos fazer a massa primeiro para ela já ir crescendo e depois a gente faz o recheio. Então, para começar com os ingredientes da massa, vamos precisar de leite, vamos precisar também de óleo. Aqui temos vinho branco, tá? Esse aqui tá gelado, não tem problema. Vamos precisar de farinha de trigo, sal, né? Para você colocar a gosto, o tanto que você preferir. Eu vou utilizar também fermento para pão. Tá? Eu tô utilizando aquele saquinho. Então, numa vasilha grande aí, você pode colocar o leite morno, tá? Esquenta um pouquinho o leite, coloca. Depois você já pode misturar o vinho. Depois que misturou o vinho, você coloca o óleo. E aí depois você vai colocar o fermento, tá? Pode misturar o fermento aí sem problemas agora. Depois de ter colocado o fermento, com a colher você vai mexer um pouquinho essa mistura, tá? Para deixar tudo bem misturadinho. E depois que misturar um pouquinho, você vai colocar um pouco de farinha de trigo. Não muito, coloca só um pouquinho para a gente continuar a receita. Depois que colocou um pouquinho, mistura, né? Faz essa misturinha aí com a farinha de trigo, com o leite, o óleo, o vinho, tá? Só para depois colocar o sal, tá? Coloca mais um pouquinho de farinha, mexe e depois você coloca o sal. Depois de ter colocado o sal, você vai mexendo aí conforme tá no vídeo. Dá pra ver que tá bem mole, né? Tá bem longe ainda da massa tá no ponto. E agora é só você ir acrescentando farinha de trigo até dar o ponto. Eu vou mostrar pra vocês qual é o ponto. Então, aí, ó, já coloquei uma quantidade boa de farinha de trigo até mais ou menos começar a desgrudar da mão, da colher que você estiver mexendo aí agora, né, do fundo da vasilha. Você vai colocando de pouco a pouco, né, para não passar do ponto. Assim que você sentir que a massa já tá num ponto bacana, assim, que dá para você sovar, você vai tirar desse recipiente aí, dessa vasilha grande e vai colocar numa bancada para começar a sovar, tá? Então, aí, ó, aí já tá no ponto, você vai sovar essa massa por mais ou menos uns 10 a 15 minutos, tá? Você vai sovando até chegar no ponto que depois eu mostro para vocês. Prontinho, a massa já tá pronta, a gente vai deixar ela lá crescendo e agora eu vou mostrar para vocês os ingredientes do recheio. Tá? Para fazer esse recheio a gente vai precisar de frango desfiado, eu já ensinei para vocês fazerem esse frango aqui no canal. Vamos precisar de tomates picados com semente, tá? Pele não tem problema. Vamos precisar também a gosto de milho, azeitona, tá? Vai de acordo com o seu gosto. Vamos precisar também de cebola, né? Uma cebola bem picadinha. Molho de tomate, aqui eu tô utilizando esse molho de tomate pronto, né, um sachê, e temperos a gosto. Aqui eu tenho pimenta do reino, tenho páprica doce, picante, pimenta calabresa, enfim. Então, para começar esse recheio, a gente vai colocar um pouquinho de óleo aí na panela, tá? Eu tô fazendo aqui nessa panela um pouco maior, né? Agora a gente vai dourar a cebola, né? Assim que o óleo já estiver um pouco quente.
a gente vai dourar a cebola. Depois da cebola dourada, a gente vai colocar alguns temperos, né? Aqui eu já coloquei alguns temperinhos, já coloquei o sal, já coloquei páprica, pimenta. E depois que essa cebola dá uma suadinha, a gente vai colocar já os nossos tomates picados. Tá? Então é só colocar os tomates, misturar tudo, né? Deixar refogar esse tomate, né? Ele vai soltar um pouquinho de água, é normal. Depois disso, 1 minutinho no máximo, já coloca o frango desfiado. Como eu falei pra vocês, aqui no canal já tem essa receita. Por exemplo, no vídeo da pizza com bacon eu ensino a fazer esse frango, tá? Que é muito bom. Depois de refogar um pouquinho do frango, aí você já vai colocar o milho, coloca a azeitona também e mexe pra também dar uma refogada. Passou mais ou menos 1 minuto novamente, você já pode colocar o molho de tomate para poder finalizar esse recheio, tá? Então é só colocar o molho de tomate, misturar tudo, deixar cozinhando aí por mais uns 2 minutinhos, tá? Recheio pronto, agora eu vou ensinar vocês a fazer o molho branco, tá? Vamos precisar de manteiga, tá? Você já pode colocar a manteiga aí na panela para deixar derreter. Logo em seguida que a manteiga já tá bem derretidinha, tá? Já tá começando a fritar praticamente, você vai acrescentar a farinha de trigo, tá? Lembrando que as medidas e todos os ingredientes certinhos estão na descrição do vídeo, tá bom? Então, depois de ter colocado a farinha, né, na manteiga quente, vai formar essa misturinha que chamamos de roux. E depois a gente vai colocar o leite, tá? É importante que coloque o leite todo de uma vez. E depois de ter colocado esse leite, é só ir misturando para não criar essas bolinhas de farinha, tá? E é bem importante mexer com o fouet, que vai ajudar muito o seu molho branco ficar bem mais cremoso. E depois, depois de ter já misturado a farinha com o leite, você vai colocar o sal, tá? Por último, e depois você vai mexendo até engrossar, né? Agora que a massa já se passou, né, o tempo para massa, né? Eu já deixei ela crescendo ali mais ou menos 1h30 e eu já deixei aqui uma forma untada pra gente começar a fazer e a montar a nossa torta de frango. Então agora eu vou abrir essa massa, tá? Com o auxílio de um rolo de massa, né? Eu vou abrir essa massa e vou passar para essa forma uma camada fina de massa, né? Porque aí você também vai escolher qual é a espessura que você quer. Eu não gosto muito grossa, então eu vou colocar uma camada mais fina. Vou cobrir toda essa bandeja, principalmente as bordas, e fazer alguns furinhos nela para levar para assar. Então aqui já tá pronto. Eu já fiz, tá? Eu já passei aqui pra forma e agora eu vou levar para pré-assar por mais ou menos uns 5 minutinhos no máximo no forno. Aqui eu tô fritando um bacon, tá? Que vai ser um dos ingredientes para montar o recheio da nossa torta de frango. E eu já deixei aqui fritando, já tem aqui também o queijo, tá? Que vai ser outros ingredientes que vão para montar a torta. Então aqui já tá pronto, tá a pré-assada, né? Já assou lá uns 5 minutinhos, já tá bem firminho. E agora eu vou começar a montar ela. Então eu vou começar a colocar todo o recheio de frango primeiro em cima dessa massa já pré-assada, né? Já coloquei o recheio. E agora eu vou colocar o molho branco por cima desse frango, tá? O molho branco já tá aqui, já deu uma esfriadinha, tá? E agora eu vou passar todo esse molho branco em cima do frango. Aqui já passei, tá? Já coloquei, na verdade, né, todo o molho branco em cima. E agora eu vou colocar o bacon, né? Eu vou colocar os bacon aí por cima e depois o queijo, tá bom? Pronto, aqui eu já coloquei o bacon, já forrei de queijo, tá? Eu tô utilizando queijo mussarela. E agora eu tenho que fazer a parte final da torta, que é cobrir com massa. Pra poder levar ao forno por mais ou menos aí, de novo, uns 20 minutinhos, 25 minutinhos, tá?
Aqui eu já coloquei, já passei uma mistura de gema e café para poder dar essa corzinha na hora de assar. Fiz pequenos furinhos e